Irmãos, nós iniciamos o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos e hoje nos versículos 1 a 6, Jesus entra na sinagoga em dia de sábado. Ele chama um homem que tinha a mão seca e então cura a mão seca deste homem. Por conta desta cura ter sido realizada em dia de sábado, os fariseus que estavam ali presentes passam a tramar uma forma de matar nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, a maldade destes fariseus. Apesar destes fariseus serem povo de Deus, fazerem parte do povo escolhido por Deus, eles se esqueceram completamente da finalidade de observar os mandamentos, que é crescer no amor a Deus, crescer no amor ao próximo. O povo escolhido de Deus recebeu os mandamentos da mão de Moisés, que recebeu do próprio Deus, para que então, observando as leis, este povo fosse sendo guiado, fosse sendo transformado, lapidado. Esse povo fosse ficando dócil para quando viesse o Messias esperado, nosso Senhor Jesus Cristo, eles, dóceis à palavra de nosso Senhor, pudessem ir se convertendo, escutando a sua palavra e se tornando discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez discípulos, seguindo Jesus, fossem crescendo no amor a Deus e ao próximo. Portanto, pela observância das leis, o fim último seria e é crescer no amor a Deus e ao próximo. Porém, esses fariseus esqueceram essa finalidade e cumpriam as suas obrigações, obedeciam às leis simplesmente por obedecer. Guardavam o sábado, deixavam de trabalhar, cessavam os seus trabalhos, paravam até de fazer o bem. Tanto que Jesus pergunta na sinagoga: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E o que eles fazem diante da pergunta de Jesus? Eles se calam. Eles guardavam o sábado, mas deixavam também de fazer o bem no sábado, de crescer no amor a Deus. Nós, irmãos, não podemos ser como esses fariseus. Nós temos a fé verdadeira, nós cremos na igreja una, santa, católica, apostólica, a igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como os fariseus de antigamente criam no Deus verdadeiro, nós também cremos no Deus verdadeiro hoje. E nós também temos as leis que nós precisamos observar, os 10 mandamentos, as leis da igreja, os mandamentos da igreja. Mas para nós não incorrermos neste mesmo erro dos fariseus, nós não podemos perder a finalidade do cumprimento, da observância dessas leis, que é crescer no amor a Deus, crescer no amor ao próximo, fazer o bem. Irmãos, não tem dia para cessar de fazer o bem, para parar de fazer o bem. Não importa se é sábado para os judeus, não importa se é o domingo para nós. Nós precisamos sempre fazer o bem. Entre a vida e a morte, nós precisamos optar pela vida, pela cura, por nos doarmos. O domingo foi feito para o homem, irmãos. Não para nós sermos escravos do domingo, mas para nós pararmos o trabalho no domingo para nos dedicarmos ao Senhor, para darmos tempo a Ele, para prestarmos culto a Deus, para dedicarmos este tempo tão precioso ao culto a Deus, a aprender mais dele, para amá-lo mais, para servir melhor. Esta é a finalidade última do cumprimento, da observância das leis. E isso foi o que aconteceu, que os fariseus se esqueceram. Irmãos, diante deste esquecimento, Jesus, ele olha ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque esses fariseus eram duros de coração. Irmão, será que Jesus não olha para a gente também com ira e tristeza? E esses dois sentimentos de nosso Senhor não são contraditórios? Para exemplificar essa ira e tristeza, é como uma mãe
que vê o seu filho drogado, chegando em estado deplorável em casa, essa mãe que ama o filho, sente tristeza ao vê-lo se perdendo para as drogas, chegando naquele estado, abrindo mão da sua vida. Ela se entristece, mas ela também sente raiva das atitudes dele, de ir buscar a droga, de se perder. Assim também é Deus conosco. É nosso Senhor que olha para nós também com ira e tristeza, se Ele dando as leis para que nós fôssemos deixando ser transformados por Ele, a gente não quer crescer no amor e na caridade. A gente quer observar as leis simplesmente por observá-las, como se fossem uma série de preceitos, como os judeus pensam que é ainda hoje. Os judeus hoje, irmãos, eles cessam o trabalho no sábado a ponto de nem acionar interruptor. Porque acionar um interruptor é trabalho, portanto, estão infringindo as leis, a lei do sábado. Irmãos, nós não podemos deixar de fazer o bem, deixar de fazer as nossas necessidades no domingo, porque o domingo foi feito para nós prestarmos culto e dedicarmos tempo a Deus, e isso não atrapalha em nada o nosso dedicar tempo a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, as leis, os mandamentos não são fardos pesados, mas instrumentos que Deus nos deu para que nós fôssemos crescendo no amor a Ele, crescendo no amor ao próximo, crescendo no amor, crescendo na caridade, para que nós pudéssemos um dia estarmos tão unidos a Ele e termos nosso coração tão configurado ao dele, que pudéssemos repetir o que São Paulo disse: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa união que nós precisamos buscar como esposas, pessoas, membros da igreja, nós precisamos nos unir como a esposa se une ao esposo. Nós, como membros da igreja, precisamos nos unir a Cristo, o esposo. Nós precisamos buscar essa união com Deus, mas não é apenas cumprindo uma série de leis por si só que nós faremos isso. Não, irmãos. Nós precisamos cumprir as leis e deixarmos ser transformados por essas leis. Deixarmos que Jesus nos guie, nos ilumine, transforme as nossas vontades, elimine o egoísmo dentro de nós, para que seja feita a sua vontade na nossa vida. E aí sim, Ele não olhará mais para nós com tristeza e ira, mas com aquele olhar de felicidade por estarmos crescendo no amor a Ele e na união com Ele. Amém.